Olá, eu sou Cris Moraes, jornalista com mais de 25 anos de experiência em comunicação e assessoria de imprensa e fundadora da CM Comunicação Inteligente. Aqui no Pode Ser Pauta eu converso com quem vive e respira PR, que é o quê? Assessoria de imprensa, comunicação, influência, tudo aquilo que gera em torno de comunicação e marca. O nosso foco é trazer estratégias práticas e reais para quem quer transformar boas histórias em grandes notícias. Então vem comigo, a gente já chegou na 8ª temporada, são mais de 50 episódios para você maratonar e para você seguir no canal do YouTube ou nas demais plataformas de áudio. Aproveita para dar sempre a sua avaliação, que é muito importante para a gente continuar várias temporadas. Se você quiser ir além dessas dicas aqui do Pode Ser Pauta, aproveita para me seguir no Instagram, crismorais.pr, e também acessar o link na bio, que tem o meu curso prático de assessoria de imprensa e mentoria, que deve abrir inscrições em breve. Lá você consegue ter um trabalho mais personalizado e muito focado no resultado, para você emplacar o seu cliente em grandes veículos. Nessa temporada, além de jornalistas, eu vou trazer também muitos convidados aqui de assessoria de imprensa para a gente trocar, trazer aprendizados. Eu já trouxe aqui muitas parceiras e amigas, como a Kelly, como a Michele, a Roberta, são muitas convidadas que falam sobre a experiência de assessoria de imprensa. E hoje eu trouxe uma outra convidada que também convive comigo há muito tempo, a Patrícia, que ela está numa assessoria de imprensa há muito tempo, fez uma trajetória de sucesso, que ela começou lá desde atendimento. A Patrícia é uma apaixonada por PR, assim como eu, ela tem mais de 16 anos de experiência, já treinou muita gente e traz aqui boas dicas de como você pode ser um assessor de imprensa de sucesso com boas práticas. Aproveitando esse videocast, conta com o apoio da Moda Mulher Moderna, que está assinando os looks dessa temporada. Vamos à minha convidada, Patrícia Barbosa, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta. Estou muito contente de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada. A gente tem uma trajetória, a gente já se conhece uma longa data, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, da tua trajetória, até você estar como diretora de comunicação, como foi todo esse aprendizado. A gente tem aqui, eu já herdei algumas treinadas pela Sim. Paty, já indicou amiga, então a gente está tudo em casa, né? É verdade, é verdade. Bom, eu tenho 16 anos aí de carreira, né? Minha formação é em jornalismo, mas fiz também a pós-graduação em marketing. E ao longo de todo esse tempo, eu acho que o mais importante que eu pesquei ali foi o fato de que o nosso trabalho só funciona na prática se a gente criar conexões fortes, tanto com a mídia quanto com os clientes. Então, eu comecei a minha carreira muito focada em comunicação corporativa, sempre foi meu objetivo de carreira quando me formei. E quando fui para a EPR, né, há 14 anos, eu estou lá há 14 anos, comecei com atendimento e fui desenvolvendo ali, me desenvolvendo à medida que a comunicação também evoluía, né? E aí hoje eu ocupo a cadeira de diretora de operações e estou gerenciando aí um time grande, bem estruturado e que a gente tem conseguido aí bons resultados ao longo dos últimos 4 anos, que é desde quando eu assumi essa cadeira. E eu gosto de trazer aqui pessoas, mulheres, né, gestoras, lideranças, pessoas que eu admiro, porque assim, a gente estava mesmo comentando um pouco antes que assim, a gente não existe concorrência, né, a gente tem que ter essa troca, essa parceria, porque os clientes são diferentes, as ferramentas são diferentes, a gestão, mas assim, a gente preza por boas práticas, isso é igual, né? Não muda nunca. Não. E é verdade, eu acho super importante que a gente tenha a oportunidade de conversar com pessoas do nosso segmento, de agências diferentes, de portes diferentes, de setores diferentes, porque agrega muito valor ao nosso trabalho hoje em dia. E acho que é esse brainstorm que a gente faz, que faz com que a gente também tenha novas ideias, né? Dá uma refrigerada também na nossa forma de pensar e de aplicar mesmo as estratégias no dia a dia. Sou super a favor e acho que a gente tem que fazer cada vez mais, né? Você é uma das pessoas que eu acho muito parecida com o meu estilo de, tipo, buscar resultado. Você sempre quer resultado, né, Patrícia? Sim. Como é que você chegou nesse modelo, né? Porque eu já recebi vários clientes aqui que às vezes vêm de várias agências e com relatórios sem resultados, aquilo me dá um negócio. Eu falo, como consegue entregar um relatório sem resultados? E você veio de uma cultura de trazer resultado, né? Você sempre busca um pouco mais, né? Sempre, sempre. Porque para mim, eu acho que eu começo de trás para frente, né? É o reporte
que é o nosso maior bem ali, que a gente vai mostrar para o cliente que o resultado, que o trabalho foi bem feito. Então, para mim, tudo é pouco, sabe? A gente sempre busca mais. E cada vez mais a gente precisa entender que o cliente, muitas vezes, ele quer determinada coisa que a gente pode pensar em novas formas de se fazer. Né? Então, acho que esse é o grande ponto. E como fazer isso? Ser criativo, pensar com o time, ter um time colaborativo para que a gente consiga buscar novas alternativas ali para trazer um relatório, um reporte no final daquele job ou daquele período que seja consistente, que mostre de fato, que comprove que foi um trabalho bem executado, bem pensado e o porquê daquela estratégia ter sido feita, né? Não é fazer por fazer. Uma coisa profissional mesmo, Exato, né? exato. Eu acho que isso agrega valor e mostra muito também do nosso perfil, né? É a forma como a gente trabalha. Eu acredito que um bom trabalho, ele consequentemente vai ter um bom resultado, mas eu preciso mostrar isso na prática, né? Então, para mim, o céu é o limite. Eu sempre vou tentar o melhor, o máximo possível, e eu não desisto nunca, você sabe? Não, mas eu acho que esse é o trabalho. Mas como é difícil, né, Paty, a gente passar isso para o time. Você que está como gestora de operações, você já passou por atendimento, você já teve desafios ali, né, de estrutura e tal, né? É difícil lidar com diferentes perfis. Como que você fez? Hoje eu sei que você já tem um manual, assim, né, para o teu time. Quem dera todas as agências tivessem um manual, né? Seria muito bom, né? Seria. Um processo, tá? Foi um processo Pariu. desafiador. É que eu parei 2 filhos, né? Você pariu o manual, né? E eu descobri que para mim funciona porque eu sou uma pessoa muito processual. Então, quando você cria processos, Que fica nada mais mais é fácil. que colocar, né, o No seu papel. método no papel, né? Exato, exato. E o grande desafio é fazer com que a equipe, os colaboradores, eles entendam o processo como um todo. Senão não funciona. Se uma pessoa faz apenas uma parte do processo, ela não dá nem valor para aquilo. Então, se você consegue explicar na prática desde o começo até o finalzinho, e ela entende onde ela entra, por que ela entra, como fazer e o resultado final daquilo, fica mais fácil tanto da execução, né, quanto do resultado final depois. Então, para conseguir montar um bom time, primeira coisa que eu penso é tentar criar uma equipe multidisciplinar, né? Que eu acho que hoje é o grande diferencial. A equipe pode ser enxuta, não precisa de milhões de pessoas, desde que cada pessoa tenha Saiba ali... fazer o processo todo, né? Exatamente. Porque também a gente veio num movimento de agências grandes que... Gente, eu tive pessoas que falam, não, eu só fazia pauta, eu só negociava com o jornalista, eu Sim. só fazia reunião com o cliente. Você fala assim, meu Deus, conecta todos os pontos, é muito difícil. Um bom assessor de imprensa, ele tem que conhecer todo o processo. Exatamente, senão não faz sentido para ele o que ele está fazendo e ele não dá valor para o próprio trabalho, né? Ele acha que é só uma peça na engrenagem e não é isso. Um bom assessor, ele tem que fazer de tudo um pouquinho, ou pelo menos entender o porquê de cada fase da execução daquela atividade, né? E liderar pessoas é muito difícil, você sabe, né? Então eu acho que equilibrar essa coisa da empatia, né? De ter uma liderança mais humanizada. A gente lida com pessoas de diferentes gerações, níveis sociais, né? E eu acho que saber ouvir também é uma grande chave para a gente ter uma relação um pouco mais próxima com esses colaboradores e ser uma relação de fato de troca, né? Liderar é inspirar, é orientar, é que aquela pessoa olhe para você e fala, nossa, o que ela me passar vai agregar valor para minha carreira, para minha vida pessoal, enfim. Então, você precisa estimular essa relação de transparência, né? Passar o máximo de informações que você pode compartilhar conhecimento, mas também no momento de dificuldade, você estar ali, mostrar que o seu time é uma família. Isso aproxima, isso fideliza, né? Então, e tem funcionado bem para mim. Tem uma equipe já com pessoas que estão há muitos anos comigo, né? E eu acho que o segredo é esse, é você estimular esse vínculo para que ela também enxergue em você muito mais do que apenas o seu superior, né? Um chefe, é muito mais do que isso. É ser um líder, é ser um amigo, né? Você não precisa sair com a pessoa todo final de semana, não é sobre isso. Mas ela sabe que se ela precisar, ela vai ter ali alguém para escutá-la, enfim. E em troca, né? Naturalmente esse engajamento aumenta.
a produtividade aumenta, porque ela está num ambiente saudável, colaborativo, onde ela vai ser enxergada, né? E também buscar novos caminhos ali, porque ela sabe que o que ela fizer de melhor vai ser melhor para o time, não só para ela ou só para a empresa, é muito mais do que isso. E assim, você falou que o processo, ele entendeu o processo, né? Mas hoje, qual que você acha que é o grande desafio? Porque assim, eu já vi, normalmente eu recebo quando as pessoas falam, nessa agência tinha muitos processos. Daí você vai olhar, nem eram muitos processos. Daí quando eu apresento que tem que fazer um negócio, que tem que salvar de um jeito, que tem que botar no Asana, as pessoas me olham assim e falam, mas tem que ter um processo, senão passa. As coisas passam, né? É muita coisa. A gente trabalha com muitas caixinhas. Né? Exatamente. Então, não tem como você não registrar isso em algum lugar. Então, para cada coisa, se você não criar um processo, isso vai se perder e você depois tem que ficar procurando aonde está o gargalo, né? E isso te dá muito trabalho, retrabalho. E a gente não tem tempo, a gente sabe disso. A gente corre contra o tempo hoje na nossa área. Então, quando você estipula ali os processos... as pessoas não anotam, depois vai fazer um relatório e, tipo... Vou lembrar do quê, né? Exato. E fica muito mais fácil quando a gente tem o processo mapeado e também no momento, quando a pessoa entra para o seu time, a gente fazer um belo do onboarding, sabe? De mostrar pedacinho por pedacinho, não atropelar processos. Não adianta querer pedir para um colaborador novo fazer algo por completo se ele nem entendeu como funciona ainda na prática. Então, vai devagar. Começa aqui, depois ensina outra parte. A gente faz um onboarding hoje de 8 etapas. Né? É mais do que uma semana. Então, né, são quase 2 semanas onde a gente fica focado em cada pedacinho. Não adianta atropelar. Eu não estou perdendo 8 dias. Né? Eu estou ganhando o resto do ano, que eu não vou ter que explicar de novo, porque eu estou explicando devagar, ela vai treinando na prática, e isso fica muito mais fácil no dia a dia, depois que ela pegou como funciona o processo. Então, você criou, hoje o treinamento é baseado nesse processo, né? Exato. E o que você acha que é o ponto mais desafiador, assim, nesse processo todo do assessor de imprensa, né? Que normalmente o jornalista, né? O RP e tal, né? Você tem as duas turmas, né? Lá, né? Que é o mais desafiador conseguir passar para o assessor. Para o processo de aprendizagem? Olha, eu penso que, na verdade, é a forma como eles precisam lidar com o cliente. Eles têm uma certa dificuldade ali dessa relação, exatamente, de estipular, né, e de criar esse vínculo, que para nós, que já estamos há muito tempo no mercado, é muito mais fácil, né, eles têm ali uma certa dificuldade, e também de compreender as etapas do processo, então, e não atropelá-los, o que eu quero dizer, sabe? Então, assim, ele sabe que ele precisa criar um conteúdo, ele precisa aprovar e divulgar. Vamos usar esse exemplo. Ele já está pensando em como divulgar. E não adianta, ele precisa primeiro parar, criar um conteúdo de qualidade. O nosso maior diferencial está na qualidade do conteúdo que a gente produz. Senão não vai ser bem recebido pela imprensa, né? Então não adianta pensar no resultado, na divulgação, se a gente não começa do começo, né? Que é levantar as informações. Bem, né? Exatamente. Conversa com o cliente, entende. A gente tem clientes diferentes, né? Alguns com teores muito técnicos. Então você precisa entender. Eu sinto que às vezes assim, tem uma pressa e uma, tipo, vamos mandar umas perguntinhas aí. Tipo, não é sobre você tem que isso. conversar com o cliente, né? Porque quando você manda as perguntas vêm respostas muito básicas. E como é que você vai partir dali? Então, é a conversa, entender, questionar. Eu, às vezes, faço umas perguntas, eles parecem, nossa, que é idiota. Mas é isso, eu quero fazer essas perguntas aí mesmo, né? Eu preciso entender, né? E, às vezes, a gente monta, o cliente quer responder por e-mail, por exemplo. Aí responde uma linha. Isso não vai me servir de nada, né? É claro que o nosso trabalho, a nossa lição de casa também é pesquisar, entender, fazer uma imersão naquele assunto, no core business do cliente, mas dependendo do assunto que a gente for escrever, a gente precisa do insumo do especialista, né? Então, não apressar. Se for necessário que a gente marque uma reunião com ele, que a gente vá fazer uma visita em determinada fábrica, sei lá, para entender como funciona o processo produtivo, sabe assim? O detalhe do detalhe, porque é dali que a gente vai conseguir criar um bom conteúdo. E a partir dali fica tudo muito mais fácil quando a gente tem um conteúdo de qualidade. As próximas etapas, elas vão ser muito mais fáceis de serem executadas se a gente tem um bom material nas mãos, né? Porque milagre não dá para fazer. Sem insumo, a gente não tem pauta.
E você viveu uma época que a gente tinha aquela coisa de volume, né? A gente fala, isso não existe mais, né? Não. Como você tem lidado, assim? De que forma que você tem trabalhado isso com os clientes e com as estratégias, né? No dia a dia? Eu acho que o mais importante, Cris, é quando a gente a transparência com o cliente, né? E também o nosso papel dentro do nosso trabalho é muito educativo com o cliente. A gente precisa alinhar essa expectativa. Né? Então não adianta se o cliente quer determinada pauta e quer que saia em milhões de lugares. A gente já sabe, pela nossa experiência, que aquele tipo de pauta não vai sair e que aquela quantidade de matérias que ele gostaria também não é E eu acho que viável. não é só, às vezes, outra coisa que eu vejo que acontece com frequência, você pode me dizer se acontece lá e como que você lida com isso. Tudo bem, você acha que você tem um escopo com o cliente, né? Mas às vezes o cliente, ele demanda tanto texto, tanta pauta, Sim. que eu falo assim, mas se a gente tivesse mirado numa coisa, é melhor. Então, assim, até isso, né? E quando você responde, às vezes, o cliente acha assim, você não quer fazer. Sim, mas eu não quero fazer um release para ficar na gaveta, para não ser publicado em lugar nenhum. Exatamente, exatamente. Hoje a gente precisa que o cliente entenda que o Não é volume parcelaria. eu falo padaria, é a mesma coisa, que não é padaria, né? E não é sobre Não isso. sai pão quentinho toda Qual hora, que é né? o seu objetivo com essa divulgação? Né? Por que você quer divulgar isso? Ah, não, eu preciso que saia no mundo inteiro. Qual que é o seu público? Né? Qual que é o seu nicho? Qual que é a maturidade desse público que você quer? A gente precisa entender, porque dependendo, às vezes, um tiro, né? Uma pauta bem feita, negociada exclusiva com um veículo que é certeiro para o negócio do cliente, com um público qualificado, vai fazer muito mais sentido do que ele sair na Gazeta de Piracora, né? Que aquilo não agrega valor. Se ele quer volume, não é por esse caminho, sabe? Existem outras formas de se fazer hoje que são muito mais eficientes do que a gente fazia antigamente, porque a gente também foi testando. É um trabalho de formiguinha, a gente vai testando formatos, né? E hoje a gente percebe isso. Não adianta divulgar para o mundo inteiro, porque não vai sair. E aquilo, o que é relevante para o cliente, às vezes está em uma pauta, em um veículo, ou no máximo, sei lá, 5, sabe? Vai fazer mais sentido para a estratégia dele, para o resultado que ele precisa, do que sair no mundo inteiro. E hoje a gente tem boas notícias aí, né? A gente estava vendo até que tem veículos novos, mas assim, você tem buscado outras estratégias além da imprensa com seus clientes? Sim, muito importante isso, né? O nosso trabalho também passa pela criatividade, né? Na hora de montar o planejamento. Eu acho que a gente está mais próximo hoje do PR, que era, eu falo assim, que é o PR que vinha, tipo, da Europa, dos Estados Unidos, que era criar, né, campanhas que engajem eventos, ações e tal, né? Isso tem passado também lá pela EPR com vocês? Muito, muito. A gente tem cada vez focado mais na personalização da ação, né? A gente monta planejamentos mais curtos, né? De curto prazo, trimestral. Aquele anual não dá mais, né? O anual, ele é uma diretriz, né? É um norte, mas as coisas são muito dinâmicas hoje. Então, a gente precisa pensar no curto prazo e nas ações para elas serem mais assertivas. Então, hoje, se a gente precisa fazer alguma determinada iniciativa, vamos pensar nela primeiro. O que a gente pode fazer para agregar valor? Uma coletiva de imprensa vai funcionar? Não. Então, quais caminhos? Vamos diversificar canal? Vamos mudar? Vamos fazer podcast? Tentar podcast? Vamos tentar fazer outros formadores de opinião, porque o influenciador digital, que cada vez mais a gente inclui dentro das nossas estratégias de comunicação, eles também podem ser muito variados. Não precisa ser somente aqueles gigantes que são as figurinhas carimbadas que a gente está acostumado. Tem outras formas de conseguir... Olha, isso é uma boa a gente falar daquela planilha, né? Inclusive, né? Gente que bafa, aquela Perigoso. planilha saiu fora, né? A planilha dos influenciadores. Eu queria comentar lá, foi embora. Planilha. Mas você viu, aquilo teve uma repercussão absurda, porque... e é verdade. É verdade. Né? A gente, assim como tinha dos jornalistas também, Sim, né? Dos veículos, certeza, a gente precisa criar relações com esses influenciadores, mas precisa que seja uma relação saudável, né? Sim, então, para não surgir essa... porque assim, eu tive uma situação que eu falei, nossa, muito desagradável, que a gente estava dentro do budget e tal, e a assessora de imprensa dele, a assessora, a gente, sei lá, e tal, simplesmente menosprezou a nossa proposta de fazer uma parceria. Eu falei, então assim, às vezes o influenciador também está mal assessorado, Sim. ele está mal orientado, ele não tem noção, né, o que ele poderia fazer, né? Exato. E assim, a relação com influenciadores digitais, ela
pela ascensão, né, eles evoluíram muito rápido, né, então isso ficou muito na moda muito rápido, e eles entendem o valor também da audiência deles. Então, o que que a gente pode fazer para tornar isso atrativo? Hoje tem alguns que só fazem se for comercial, né? Eu não trabalho com comercial, eu trabalho com pautas editoriais, então meu trabalho fica muito mais Orgânico, difícil. né? A gente é mais orgânico, né? Exato. E como que eu agrego valor? Como que ele vai enxergar valor se eu não estou pagando nada para ele? Né? Por isso que a gente tem que ser mais criativo, pensar numa forma que realmente agregue valor para ele e ele não precise cobrar da gente, né? Ou do cliente para fazer isso. Ou talvez pensar numa pauta casada. A gente tem muitos clientes nichados hoje, né? Você está tendo muita tecnologia, né? Não sei se ainda Muito, é, né? Mais sim. tecnologia, né? B2B, Tecnologia, né? 100%, quase que 100%, É uma né? coisa que já é a história da agência, né? Sim, sim. E assim, dá para pensar diferente. Por que que a gente não pensa também em formadores de opinião acadêmicos, que também vão agregar valor para esses clientes, sabe? Pensar influenciador digital, mas existem muitos caminhos para se chegar nessa influência que a gente está buscando. Não é somente o Instagram ou um Top Voice LinkedIn. A gente pode pensar em grupos, né, em fóruns. Por quê? Porque o público qualificado, então faz sentido para o meu cliente ele estar presente ali ou ele pensar em ações que funcionem ali. Precisa pensar diferente, senão a gente não consegue ser competitivo, né? E nem conseguir o resultado que o cliente precisa. E você acha que hoje a maior dificuldade é essa, de, assim, dos atendimentos, de você fazer o atendimento e entender que ele tem que pensar fora da caixa, que não dá para seguir o mesmo caminho? Exato, porque assim, a, as, as pessoas elas se acostumam muito com os processos também. Quando ela entende, quando ela se habitua, ela se Se acomoda. limita. E aí fica confortável para ela. Mas o nosso trabalho, infelizmente, não tem como a É gente instável. ficar exatamente. A gente precisa pensar diferente o tempo todo, porque senão a gente não vai conseguir o resultado que o cliente quer, ele não vai ficar satisfeito e a gente também não vai ficar satisfeito porque aquele resultado é muito pouco perto do que a gente pode conseguir. Então, fazer com que a equipe entenda que se não pensar diferente, a gente não sai do lugar, é também um desafio. Né? Então a Uhum. gente também tem que estar ali ó, o tempo todo. Mas e se a gente fosse por esse caminho? E pensa alguma coisa diferente, vamos conversar sobre isso. Então, criar essas reuniões aí entre equipes diferentes, né? A gente é distribuído por núcleo de atendimento que atendem uma série de clientes. Vamos fazer todo mundo junto, vamos pensar diferente, vamos tentar buscar alguma coisa que não estava no meu radar, mas para o outro cliente faz sentido. E aí essa colaboração faz com que as ideias comecem a aparecer também, sabe? Uhum. Funciona. E você hoje, você acha que tem uma qualidade que faz um assessor ser, de todos que você já trabalhou e tal, tipo, ter mais sucesso? Eu gosto porque eu falo assim, assessor de imprensa, eu sempre falo, né? Falo no curso lá, que eu falo no curso, faço uma mentoria e tal. E Sim, assim, eu vejo que assim, tem gente que é muito bom, mas precisa só um empurrãozinho, assim. Eu tenho uma mentorada minha que eu vivo caçando ela, né, para ela vir trabalhar comigo, porque assim, ela era muito boa, mas ela estava desmotivada e ela não sabia por onde seguir. Eu só empurrei assim para algumas coisas e ela voa, né? Então, às vezes, tem que ter uma característica, né? tem. Eu acho que Para você, assim, porque eu penso que tem que ter, né? não, eu concordo com você. Eu acho que a principal no nosso mercado é uma pessoa que tenha que consiga trafegar ali em ambientes diferentes. Então, por exemplo, ela tem que ter coragem de ir atrás, né, não só da pauta, mas do jornalista, da estratégia. Então, tem que ser uma pessoa versátil. Eu acho que esse é o segredo, que ela consiga transitar dentro de caixinhas, porque assim ela vai conseguir ter sucesso dentro do próprio desenvolvimento de carreira dela. Tudo vai ficar mais fácil, sabe? Uhum. Se ela conseguir acessar essas caixinhas e aprender o processo como um todo. Vai ser mais rápido. E para quem está acompanhando aqui, assessor de imprensa, quando a gente fala disso, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente mencionar, né? Eu sempre, quando chega um cliente, eu falo assim, por mais que ele seja tipo de tecnologia, eu tenho que olhar para negócios, eu tenho que Sim, olhar para lifestyle, eu tenho que olhar para inovação, eu tenho que destrinchar ele, né? Como sim, trabalhar, ESG e tal. Então, assim, às vezes eu já ouvi gente dizer assim, ah, não, mas eu nunca trabalhei com tecnologia, então eu não estou acostumada. Mas gente, não é. Você não tem que ser nichado só é, num setor, né? Você tem que olhar para 100%. tudo. E
Eu atendo Claro que é mais clientes. difícil, porque você tem que esperar, né? Tem que... Esse é o segredo. Para mim, clientes de um determinado segmento, a primeira coisa é a imersão. Você precisa conhecer o que o cliente faz e entender, que às vezes você conhece, mas não entende na prática o que ele faz. E aí, quando você descobre que, na verdade, é uma tecnologia que funciona para varejo, que funciona para agro, que funciona... A sua mente também abre na hora de pensar na estratégia, porque você consegue também diversificar suas ações, diversificar os mailings, né? Pensar em ações diferentes e com públicos diferentes, com mailings diferentes, enfim. E isso, hoje em dia, as pessoas são muito limitadas, sabe? Assim, é tech, só trabalha tech. Não existe isso, né? E dá para trabalhar Gente, tanta me coisa. arrepia isso. Tipo, assim, era do mercado financeiro, então eu não vou atender mais nada que não fosse do mercado financeiro. E aparece uma coisa, você fala, vou falar sobre né, sei lá, uma coisa, um assunto bem diferente. Eu acho instigante, né? Eu adoro. Quanto mais diferente for, mais eu gosto. Eu sempre disse que eu acho que uma característica importante, além de, claro, assim, a organização, mas é a curiosidade. Sim, porque a partir dela, você começa a descobrir mais coisas, entender mais coisas, a sua mente abre, né? E você consegue também aplicar novas técnicas ali dentro do seu trabalho. E é difícil, né? Porque tem tanta coisa para fazer que você acaba que o time fica muito restrito ali às ações que ele tem que entregar naquele dia ou ao escopo que ele foi determinado para ele naquele período. E o nosso trabalho, ele não basta ser só isso. A gente precisa ter um tempo. Eu sempre falo para o meu time isso, falo, gente, pensem assim, você trabalha 8 horas por dia, então organiza a sua agenda para trabalhar 7 horas ou 7 horas e meia. Deixa meia hora sobrando. Ô, Paty, mas assim, o que eu vejo, a pessoa ela tá com o tempo sobrando e ela não trabalha só. Como lidar? Difícil, Aí a gente entra no híbrido, no meio presencial e tal. Vocês estão com híbrido, né? A gente está com híbrido. Não, eu falo isso porque, assim, você dedicar realmente 2 horas para ler, eu falo isso, chego aqui um dia, leio revista, eu gosto de fuçar, botar post-it e tal, mas não tem um interesse. Como você faz para provocar, né, os atendimentos para realmente estudar? Eu vou ver se eu me inspiro em você, entendeu? Ai, Cris, olha, o que eu faço? É muita conversa, tá? A gente hoje tem A gente tem que dar risada aqui, gente. Não tem como. A gente tem um formato hoje de alinhamentos diários, onde a gente tem essa troca todos os dias, né? Sim. Então, a gente, para até ter o controle ali do que vai ser feito por cada um ao longo do dia e tal. Então, na prática, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo, quanto tempo vai gastar para fazer aquilo. E aí, eu sempre foco nisso. Falo, vamos deixar um tempinho para você pensar numa coisa diferente? Para buscar ali uma solução para um problema do cliente que está pedindo já faz um tempo? Vamos focar nisso agora? E aí, mas tem que estipular meta para ele, né? De tempo, eu digo. Fala, pensa nisso, daqui 2 dias a gente conversa, me traz aí algumas sugestões, porque senão, se você joga assim, não vem, né? Você precisa... Tem que dar uma segurada nesse sentido, tipo, olha, você está responsável por isso. E também transmitir essa confiança. Falar, olha, eu sei que você é capaz de fazer isso. Então, eu estou passando para você esse desafio. Pensa aí, vamos pensar juntos e me traga alguma sugestão, que daí, quando a gente for discutir, eu quero entender como funciona a sua cabecinha, né? Eu acho que falta, às vezes, também por isso que eu sempre falo aqui do Café com Boas Notícias, a Patrícia, que é ET, gente, ela não toma café, é um absurdo uma coisa dessa, tá? Ela tá tomando água aqui, tá? Que às vezes falta comemorar também, sim. Porque eu não sei se às vezes não gosta do cliente. Eu sempre falo assim, eu costumo rodar na agência, falar assim, olha, não simpatizou com esse cliente, acontece, né, gente? Acontece. Eu jamais atenderia algumas marcas, assim, então, assim, faz parte. Mas, assim, comemorar, poxa, consegui que o cliente saísse em tal lugar, consegui isso. E, assim, o que eu vejo é que hoje não tem mais esse negócio de conquistar, sabe, de, tipo, emplaquear. Ai, Cris, isso é muito, muito importante, porque... Se você não valoriza, né, o trabalho, porque a gente sabe como é difícil, né, uma boa emplacada, que sai num lugar bacana, um lugar que seja muito estratégico para o cliente,
tem que comemorar com o time, tem que comemorar com o cliente. A gente normalmente faz aí um oba-oba interno e externo. A gente faz E valorizar com o cliente também. Isso também é uma outra Exato. coisa que, assim, como é difícil. Valoriza, meu Deus, não foi fácil conseguir essa Tem entrevista, que né? fazer um grande oba-oba, um grande e-mail, botar e Nem que mostrar. peça pro chat GPT te ajudar nessa, Pelo amigo, se amor você de não é político, Deus. né? Mas o chat GPT, ele pode te ajudar. Deixe o meu e-mail mais vendedor e político. Pronto, entendeu? Precisa. O cliente também tem que valorizar o seu trabalho. E muitas vezes não é nem por falta de reconhecimento. Às vezes ele nem tem noção da grandiosidade daquilo, né? Dependendo do lugar, fica mais fácil de saber que é muito importante. Mas, por exemplo, se você pega uma mídia eletrônica, uma eletromídia, por exemplo, sabe? É uma mídia extremamente estratégica para os clientes. Por quê? Porque passa no Brasil inteiro, nos maiores escritórios, nos elevadores e tal. Quantas vezes já aconteceu comigo do cliente me falar, nossa, fui abordado porque saiu uma notícia nossa no elevador e tal, e aí veio um cliente falar comigo, que viu, ficou super feliz. Então, assim, por que não? Sim. Tem que valorizar, sai no mundo inteiro, tem que falar, olha, saiu matéria tal, tem um alcance de tal, se fosse um valor publicitário, né? Se você comprasse isso, custaria tanto. Ainda tem que usar, né? Centimetragem. Não Tem tem, né, que, Paty, né? Não, tem assim, a gente que. acho que agora a gente não consegue ter alcance, consegue, É. né, ter outras coisas que também ajudam, né? Mas a gente precisa mostrar, porque às vezes o cliente não tem noção. Ah, quero fazer um branded content. Vê quanto custa. Vê quanto custa. Né? Porque isso valoriza o nosso trabalho. Sair no Valor Econômico, sair na Folha, sair no Estadão, né? Quanto custa se eu fosse pagar para sair? E aí ele entende o valor, quanto que ele te paga, quanto que ele teria que pagar para sair sabendo que está escrito lá conteúdo publicitário. Então, o nosso valor é muito maior, porque a gente está está reforçando a reputação positiva dele de forma 100% orgânica. Então, é um grande valor. E como que você vê o futuro da nossa profissão aí, do nosso segmento? Porque eu te digo que, apesar de todas essas dificuldades, eu sou muito otimista, porque eu acho que vai precisar cada vez mais gente que tenham esse pensamento estratégico. Sim. E a gente estava conversando que afunila um pouco, né? Porque quem não consegue lidar com a pressão e tal, poucas pessoas conseguem lidar com a pressão hoje, né? A gente está lidando com uma geração nova também, né? Eu não vou botar a culpa na geração, não vou pôr, não é geracional, mas assim, é diferente, né? Não, é muito diferente. E ou a gente aprende a lidar também com essa nova geração, e não é culpa deles, ou é diferente, é simplesmente diferente. E o nosso trabalho como gestor, né, é entender como funciona a cabeça deles, o que Você é motiva. X já, né? Você é X, né? Eu sou X. Não, eu sou milênio. Você é milênio, olha, você tentou ser Muito jovem, você jovem. entende eles, gente. Eu sou X. Pensa bem. É difícil, Cris. É difícil, porque ainda assim é muito diferente. Falo que eu sou assessora raiz, mas digitalizada, entendeu? Mas o problema está na motivação. O que te motivava naquela idade não motiva mais. Comigo é a mesma coisa. A cenourinha é diferente. É outra cenourinha. Né? Qual é a cenourinha? Contem pra gente aqui nos comentários. Não é dinheiro. Por favor, gente, por favor. Que a minha percepção, aí vocês me avisem se estou certo ou errado. É trabalhar na sexta-feira até meio-dia? É isso? Não sei. Sabe? Mas assim, essa coisa da valorização é diferente, né? Eu acho que a gente precisa mostrar mais. É muito individual. Eu acho que é isso. Não adianta a gente querer colocar uma coisa. Eu acho que é isso. Antes a gente era um pacote. Todo mundo era aquela coisa de assistir televisão, né? Você assistia lá, show da Xuxa, gente. Eu não tinha outra coisa quando eu era criança. Hoje meus filhos não querem assistir, eles querem assistir outra coisa, eles querem escolher e tal. Então eu acho que é isso, a geração nova é isso. Ela quer escolher o que é bom para ela. E não adianta você oferecer um pacote de benefícios. Não, porque o que motiva cada um é muito diferente e é experiência. Sabe? Experiências. Então, por exemplo, propósito. Não vai adiantar eu falar, eu vou te dar tal. Não é isso que ela quer. Às vezes é a sexta-feira, é o trabalho híbrido, é o home office, mas às vezes é mais do que isso. Às vezes ela quer uma mentoria, sabe? Exclusiva ali para ela, que ela vai conseguir tirar as experiências. E também dentro do nosso trabalho, a gente tem diversas tratativas ali, um encontro de relacionamento, talvez aquilo faça sentido para esse colaborador. Sabe, falar, eu quero participar, eu quero fazer coisas, evento. Os meus colaboradores adoram o evento, né? Porque é uma oportunidade ali muito rica de você falar com o cliente. Exato, é muito bom. Eu adoro evento, sempre gostei.
E eles conseguem encontrar o jornalista presencialmente, né? Conversar com eles, conseguem encontrar com o cliente. É dinâmico, você está andando, você está fora do escritório. Então, assim, são experiências, é isso que agrega valor para eles, é o que eu enxergo, tá, gente? Depois vocês me corrijam se eu estiver equivocada. Não, mas eu acho que é isso. Como o mundo de eventos, a gente fala hoje em dia, é muito mais experiência, até o próprio press kit, né? Exato. A gente fala hoje, é muito mais se oferecer uma experiência para o jornalista do que tu mandar um bloquinho com as famosas garrafas que estão super, né, E não quer destruídas, mais né? isso. Não quer mais isso. Não quer porque já recebeu demais, entendeu? É. Também aí não agrega valor. Então, acho que isso é muito, muito... O nosso trabalho também é isso, né? De mapear essas diferenças, essas mudanças, essa maneira como as pessoas mudam a forma como elas gostam de receber tal coisa, sabe? Tudo passa por nós aqui de entender, diagnosticar e falar, não, vamos mudar a rota. Quantas vezes a gente já não mudou a rota, né? Para conseguir chegar num modelo ideal. Que nesse momento é ideal, mas pode ser que daqui, né, meio ano já não funcione mais. Então, é um trabalho muito dinâmico, que se a gente não for criativo, a gente não sai do lugar, né? E assim, eu gosto de dar muitas... Eu falo Cris Faca na Bota, às vezes eu dou uns recados direto e tal, né? Mas eu gosto de ter outras pessoas para falar também, entendeu? Então, assim, fala, o que é importante aí para eu ser um bom assessor? Olha, eu acho que o principal, na minha visão... Você tem uma ideia já de quantas pessoas você já treinou a partir desses 14 anos? Cris. Porque eu não fiz esse cálculo também, eu preciso fazer. É muita gente. É muita gente. E ali, só de fazer uma busca rápida, eu já crio uma percepção assim, quando a pessoa quer, né, a coisa funciona super bem. É uma esponjinha. Ela vai pegando, 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 ela só vai absorvendo e vai aplicando. Mas quando não quer, Cris, não adianta. Bom, né? Eu herdei uma que você treinou. A Paula ficou aqui comigo 5 anos com gerente, foi incrível, né? Ai, maravilhosa, ela é maravilhosa. Agora ela tá empreendendo e tal, né? Sim. A Rica! A Rica! Nossa, a Rica também. A Rica voa hoje. Fico tão feliz. E eu acho que o nosso propósito... A Rica não quer vir aqui no podcast porque ela falou que ela é tímida. Ela vai vir, ela não é tímida. O nosso propósito, pelo menos o meu propósito de carreira, passa por compartilhar conhecimento, né? Então, é uma coisa que eu gosto de preparar as pessoas, desenvolver carreiras, né? Então, lá na EPR, a gente tem um plano de carreira definido para cada um dos colaboradores. Eu faço PDIs periódicos, onde eu tenho essa oportunidade do one-to-one, sabe? Sou eu e você. Seu ascendente também é peixes, hein? Ai, amiga, seu geminiano com ascendente em peixes. É isso, é o nosso lado pisciano, entendeu? Né? De querer ajudar os outros, de querer entender Eu gosto. Porque geminiano é doida, né? Mas assim, mas esse lado pisciano, gente. Total. Então, e passa por isso. Então, você tá ali, entender, como eu posso te ajudar? Valorizar as habilidades, entender. Eu olho as pessoas e falo assim, nossa, como eu posso valorizar isso que ela é? Entendeu? Porque assim, é isso, né? Às vezes também, essa pessoa é melhor no evento, a pessoa é melhor no texto. Então, assim, vamos, né, tentar desenvolver outras áreas, porque tem coisas que às vezes não dá, né? A pessoa tem uma limitação de competências. É isso que às vezes as pessoas se frustram, porque elas têm que entender que às vezes elas não vão se desenvolver em alguma área, né? E não dá para ser perfeito. Não dá para ser perfeito. Então, você tem uma área que você vai melhor. Exato. E as outras você conta com o time para te ajudar também, né? É isso. O segredo é o time, é a equipe, porque aí a gente cria habilidades complementares, né? Eu sou bom de evento, você é boa do texto, então cria aí a pauta, faz o texto que eu faço o evento acontecer, sabe? Então, e ali dá certo. Mas se você não estimula essa colaboração entre o time, não funciona, né? Então, isso tem que ser desde o início. Mostrar, forçar essas situações, né? E a capacitação. Então, é workshop, é mentoria, é o PDI, isso a gente faz constantemente. Olha, esse mês a gente vai falar de mídias sociais. Todo mundo acha que sabe fazer mídia social porque todo mundo tem um Instagram. Não é assim que funciona, né? A gente fez um treinamento de LinkedIn esses dias. Super importante. E assim, coisas que assim, fala, nossa, não tinha ideia. Eu falei, a gente tem que estudar o tempo todo. O tempo todo. E outra, o algoritmo Quanto curso muda o tempo todo. Fiz, meu Deus, nesses últimos anos, eu não tenho noção. Sim,
Muito curso. E a gente precisa, porque se não recicla, a gente acaba fazendo sempre a mesma estratégia e uma hora ela vai parar de funcionar. Não, e a gente precisa, porque quando você vai trocar com o cliente, é isso. Você vai participar com uma agência, eu já participei uma vez de uma reunião, eu falei, não é isso. É. Sabe, você tem que saber para falar, né? Exato, com conhecimento de causa. E é isso, nós somos especialistas em comunicação. Então, o nosso dever é mostrar para o cliente ou para o potencial cliente de que aquilo que eu estou dizendo, eu estou embasada, eu tenho conhecimento teórico, conhecimento técnico, especialização, Experiência. experiência. Eu falo assim, isso, né? Já vivi vários casos, crises, né? Assim, tipo, crises. Eu falo assim, meu, quantas crises e a pessoa não escuta? Tô te falando que vai dar errado. E aí também eu acho que um segredo ali do sucesso é a gente sabe que não vai dar certo. Porque pela nossa experiência, já fizemos milhões de vezes, aquilo não funciona. Mas a gente já vem com o bolo pronto. Isso não funciona, mas isso e isso, a gente pode tentar. Tem que oferecer solução para que ele também enxergue valor. Fala, você vai ficar Só vai falando dizer não que para não, mim? Né? E Tô te ali, pagando? exato, fala, eu quero, eu quero. E assim, a educação, né, quando eu digo esse trabalho educativo que a gente tem, passa muito também pelo tato, né, pelo traquejo, que eu acho que essa geração nova que está entrando no mercado de comunicação ainda não tem, ou está ainda adquirindo, né, que é algo que para nós é mais fácil. Que a nossa geração é a geração de prestativos, né? Até demais, né? É demais, né? A gente tem que se cuidar. Não sabe dizer não, né? Então, tem umas coisas. A gente sofre, né? Para agora a geração nova não sofrer, mas tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter. E eu acho que, por isso que eu falo, não só a equipe multidisciplinar e também multigeracional. Né? Porque a minha experiência é uma, a experiência de quem entrou agora é outra, a experiência de quem trabalhou em outro tipo de agência é outra, quem veio só do mercado de RP, né, com um nicho diferente, também é outra. Aí faz com que o nosso trabalho fique mais completo e as ideias saiam um pouco da mesmice, né? E aí o cliente também enxerga valor e o resultado vem. É legal que você dá uma dica para quem está querendo trabalhar com comunicação com assessoria de imprensa. O que você acha que a pessoa tem que buscar numa agência? Ou o que ela tem que fazer, né? Para ela realmente ter um diferencial e se desenvolver? Porque você tem aí uma história de sucesso, né, gente? Vamos comentar, né? Chegar à diretoria. E hoje a agência está toda a gestão contigo, né? Sim, toda a operação comigo, todo o time. Eu tenho muito orgulho aí da minha trajetória, porque passou por todas essas etapas, né? Comecei como júnior. Então, fui crescendo, fui me desenvolvendo e não pulei nenhuma etapa, que acho que isso é muito importante, né? Da gente estar pronto para assumir novas posições. Por isso, a preparação é tão importante. Então, quem quer entrar nesse mercado, quer crescer, quer se desenvolver, eu acho que o segredo é perguntar, sabe? É você querer o máximo de coisas e absorver essas coisas. Então, assim, hoje eu tenho ótimos exemplos de profissionais que já trabalharam comigo, que têm uma história de sucesso, como a Paula, por exemplo, né, como a Ana Laura, que estava comigo há muitos anos, porque não chora ainda, tá? Não, ainda não. Tô lidando com esse quando luto. a gente perde, eu tenho uma pessoa que eu falo sempre que, tipo, eu falei, quando ela pediu demissão, que tá voando também. Sim. Eu comecei a chorar e ela falei, não, porque eu te treinei tão bonitinho, você era tudo para ser tudo perfeitinho, você tá indo embora. Tô desesperada. É triste. Mas é isso, eu entendo que quando você pega alguém desde o início, como foi o caso da Ana Laura, por exemplo, e treina, e a pessoa quer, ela está disposta, ela vai aprendendo e vai dominando ali os espaços, né, e aprimorando as suas skills, tá muito mais relacionado ao perfil dessa pessoa, o que ela quer para a carreira dela, do que determinada habilidade, sabe? Porque essas habilidades, assim, mesmo eu não sou muito boa de tal coisa, isso é ajustável. A gente consegue focar em outras coisas, a equipe multidisciplinar, então isso dá para resolver. Mas eu acho que o diferencial é a pessoa estar próxima te pedindo coisa, sabe? O que você tem para mim? O que eu posso fazer de diferente? O que você achou da minha apresentação com o cliente? Pedir feedback. É um feedback mais certeiro, assim, sabe? O que eu posso fazer? Lá no evento, tá escalada para o evento, né? O que eu posso fazer de diferente? Eu pensei nisso, nisso e nisso. Você acha que eu posso ir por esse caminho? É essa troca, é você sentir que aquele colaborador, ele quer. Porque aí ele também te motiva. E aí você pega no braço ali, na mãozinha e fala, vem comigo, e essa pessoa voa. É muito difícil isso não acontecer. Não, é muito bom. E, Paty, vou aproveitar aqui, já que não tem, ou você não tem, a gente tem um quadro que é o Café com Boas Notícias.
Mas assim, qual que seria a boa notícia para você sem café mesmo? Eu tomo café por você. É maravilhosa. Mas eu tomo um Um chazinho, chazinho, né? Um é chazinho. isso, dá para tomar. Olha, honestamente, eu acho que eu adoraria acordar lendo boas notícias no sentido de novas políticas públicas para a área da saúde, para educação. Eu acho que hoje eu trabalho muito com esse nicho de tecnologia e a gente tem tantos recursos, avanços nessa área que poderiam ser aplicáveis para gerar valor de fato para nossa população, para as pessoas, políticas que mais voltadas para diminuir essa vulnerabilidade, né? Essa desigualdade que a gente tem hoje, que as práticas de ESG das empresas privadas fossem de fato realistas, né? Verdadeiras, não só aquilo do papel do relatório. Então, gostaria de ler notícias mais reais e que fossem de fato adotadas para que as pessoas fossem beneficiadas de certa forma. Eu acho que se a gente tivesse isso, o mundo seria muito melhor, né? Com certeza, usar mais de recurso, chegar mais para a pessoa final, né? Exato. Porque a gente não vê isso acontecendo na prática, né? Então, infelizmente. seria maravilhoso se a gente pudesse sentir isso acontecendo no dia a dia. Paty, aproveitando, a gente fez um evento, esse ano você está convidada, que vamos ter um novo PR presencial esse ano, você já está convidada para a gente falar muito sobre gestão, criatividade e tal, e foi justamente essa troca, né, agora o podcast também quero trazer sempre alguém aqui para a gente trocar, que eu acho que a gente precisa se unir para trazer isso, para trazer boas ideias, para trocar, para treinar pessoas, né, então você já está convidada, e se você também quiser participar do evento, já se inscreve aqui no link desse episódio, na newsletter Café com Boas Notícias, porque a gente vai mandando informações sobre esse novo evento, sobre boas práticas, para a gente sempre trocar muito. Paty, muito obrigada pela tua participação, foi ótimo, acho que espero que aí ajude muitas pessoas, acho que é isso, o nosso lado pisciano, propagando boas ideias, boas práticas, né? Exatamente, não, foi um prazer enorme, eu adoro falar sobre o nosso segmento, a área de comunicação, isso tenho muito orgulho do nosso trabalho, da forma como a gente consegue transmitir, criar conteúdo, criar notícias e impactar de alguma forma, né, o mercado. E é isso, eu acho que o mais importante é a gente valorizar o nosso trabalho, ficar próximo de outras pessoas que também fazem, para que a gente faça cada vez melhor. Né? Então, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com você, que é uma querida, uma amiga, então conta comigo. Bom, demorou, mas a gente conseguiu. Sim! Mas é isso, gente, esse espaço pode ser pauta, justamente para trazer aí, aproximar vocês do jornalista, entender esse olho no olho, trazer exemplos de pessoas, que vocês possam aí trazer mais resultados, pensar mais fora da caixa, trazer boas práticas, pensar em boas pautas, estudar. Então, tudo isso a gente vai trazer aqui no podcast, espero trazer outras pessoas, já trouxe mulheres incríveis aqui, muitas jornalistas, muitas empreendedoras, eu acho que é muito importante. E se você quiser saber mais sobre o meu projeto de mentoria, que em breve vão abrir as vagas para mentoria em grupo, que vai ser justamente para essa troca, acesse o link na bio aqui, tanto para newsletter quanto para mentoria, e eu espero que vocês também sigam o podcast para ele continuar várias temporadas. Sim. Então tá no YouTube, mas também tem em todas as plataformas de áudio, e eu espero vocês no próximo episódio.